Brasil precisa retalhar, né? Quer dizer, esse é o verbo, né, que se usa do ponto de vista da política comercial, diz, olha, a gente está recebendo medidas que dificultam o nosso comércio exterior, quer dizer, a gente está... O que vai acontecer? Provavelmente a intenção é essa, quer dizer, vai reduzir a demanda norte-americana por alumínio e por aço brasileiro. Isso indiretamente prejudica o quê? A balança comercial brasileira, porque as exportações, de alguma maneira, vão ser afetadas, e principalmente prejudica as empresas brasileiras que exportam esses produtos para os Estados Unidos, certo? Agora, a questão é o seguinte, quer dizer, como retalhar? Esse aqui é o ponto. Porque uma coisa é você, por exemplo, afetar, olha, a exportação de carne bovina, exportação de soja, exportação de petróleo, exportação de minério de ferro, né? A partir de amanhã, para tal ou qual país, vai ser reduzido, proibido, ou o que seja. Você procura outros parceiros, você tenta redirecionar suas exportações, porque, como a própria definição do nome, quer dizer, elas são commodities, elas são mercadorias padronizadas que, de alguma maneira, têm uma demanda internacional. Quando a gente trata de produtos mais elaborados, quer dizer, veja, a gente não está tratando ainda de produtos industrializados fechados, né? Como celulares, como automóveis, etc. Mas o aço e o alumínio, você não procura da noite para o dia, quer dizer, novos compradores com a tranquilidade que você faz com a soja, por exemplo, ou com a tranquilidade, entre aspas, que você faz com o petróleo. Né? Quer dizer, você tem parceiros, você tem encomendas, você tem algum tipo de especificação, vamos dizer assim, dessa medida, né? Então, o que o Brasil poderia fazer? Quer dizer, você poderia tomar medidas de retaliação aos Estados Unidos, dizer, olha, então a gente vai taxar, por exemplo, importações norte-americanas, né, para ficar na chamada reciprocidade comercial. Só que aí a gente tem que olhar do ponto de vista da nossa balança para saber o que a gente pode efetivamente taxar sem prejudicar tanto a economia brasileira e sendo estrategicamente, vamos dizer, atacando ou prejudicando, seja os Estados Unidos como nação, sejam parceiros e produtores que exportam para o Brasil. Então, desse ponto de vista, quer dizer, eu não sou totalmente contrário, quer dizer, a postura que o governo está adotando, no sentido de dizer, olha, vamos ver com calma para saber como a gente pode efetivamente retalhar. Quer dizer, é óbvio que alguma medida ou várias medidas vão ter que ser tomadas, mas não necessariamente precisa ser hoje, amanhã, depois de amanhã. Eu acho que, porque o que está em jogo, quer dizer, é a própria estrutura produtiva brasileira, tá certo? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo é que ontem, né, quer dizer, teve um economista, o Zuckman, ele é um cara que está trabalhando muito nessa coisa da tributação internacional, etc. Ele é um dos principais formuladores daquela ideia de você estabelecer uma taxa, um tributo internacional sobre os super ricos, né? Ele esteve aqui no Brasil, na reunião do G20, essa coisa toda, está ganhando espaço nesses espaços, né, nesses fóruns internacionais, tá certo? E o que ele estava apontando como alternativa, dizia ele, olha, o Brasil, por exemplo, pode aproveitar esse momento em que está se esperando alguma medida de retaliação brasileira para pegar, por exemplo, as big techs, que são efetivamente, na sua maioria, de nacionalidade, ou pelo menos de origem norte-americana, quer dizer, os grandes acionistas são residentes, cidadãos, enfim, as empresas estão localizadas nos Estados Unidos, para ver se ali, né, quer dizer, estabelecendo, por exemplo, uma medida, sei lá, atividades das big techs com o Brasil, ou rentabilidade e lucratividade das empresas big techs do Brasil passam a ser obrigatoriamente recolhidas uma tributação. Né? Quer dizer, então não precisa ser na mesma medida, por exemplo, de aço ou de alumínio, né? Quer dizer, porque você pode efetivamente usar a força econômica
né, da relação Brasil-Estados Unidos em outras áreas para tentar dar essa resposta. Tá? E para fechar, desculpa, eu estou falando muito, mas aqui são vários elementos, essa medida que você anunciou de início e que eu falo agora no final, Glauco, desculpa a confusão, que é essa ideia da reciprocidade. Né? Então, o Trump falou, nós vamos pegar o conjunto dos países do mundo e vamos estabelecer, além de todas as outras medidas que ele já adotou, né, a reciprocidade, que significa o quê? Olha, pode ser tudo e nada ao mesmo tempo, né? Quer dizer, então você pode dizer, olha, um determinado país X, na relação com os Estados Unidos, tem uma política e uma prática comercial que dá, vamos dizer, uma média de impostos de importação de X%. E aí, então, os Estados Unidos, para aplicar reciprocidade com esse país, vai estabelecer também uma média de Y ou de X%. Você pode ter uma outra estratégia, isso o Trump ainda não falou, os Estados Unidos não se manifestaram, que é pegar nessas relações comerciais dos Estados Unidos com um determinado país, alguns produtos e dizer, olha, sei lá, no caso do Brasil, por exemplo, o Brasil taxa o petróleo, por exemplo, que tem muita relação tanto de importação quanto de exportação, né, de derivados e de petróleo bruto entre Brasil e Estados Unidos, né? E ele pode dizer, olha, não, está sendo injusto porque o Brasil nos taxa mais do que nós taxamos o Brasil, por exemplo, no petróleo. Então, vamos taxar. Ou pegar na linha de produtos industrializados. Pega uma média e diz, olha, o Brasil taxa os Estados Unidos de X% nos industrializados, nós, Estados Unidos, taxamos menos o Brasil. Então, vamos fazer, né, uma equalização para estabelecer, então, essa ideia das alíquotas recíprocas. Mas, de novo, nesse caso, ainda está muito genérico, quer dizer, ele deu um tiro para o mundo, falar, os Estados Unidos vão estabelecer alíquotas recíprocas na sua relação comercial. Vamos esperar para ver o que pode sair dessa nova bravata, vamos dizer assim.